Mas vamos orar por essa palavra nessa noite. Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por aquilo que o Senhor vai falar, vai ministrar. Eu creio, Senhor Deus, no teu operar, no teu agir, Senhor. O Senhor colocou em nós tesouros, né? Nós, vasos de barro, vamos carregar algo maior do que nós mesmos. Nós vamos carregar aquilo que é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Que meus irmãos nessa noite possam ser agraciados com essa palavra e que eu também possa ser, Senhor Deus, agraciado pela tua palavra, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Meus irmãos, eu quero que vocês abram, por favor, em João 15, 13, esse vai ser o nosso texto base, aquele texto que vai nos guiar, que vai nos dar um norte. Eu queria que a partir desse texto a gente começasse então a entender algo muito importante. Em João, no capítulo 15, no versículo 13, se você tem esse texto aberto comigo, me acompanhe. Diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Então ele diz, ninguém tem maior amor do que este. Esse é o mais alto nível de amor. Ele fala, alguém pode alcançar esse amor, é dando a vida pelos seus amigos, mas ninguém pode ultrapassar esse amor. Ninguém tem maior amor do que esse. Na semana passada, eu não sei se você acompanhou, se você não acompanhou, depois você dá uma busca no nosso canal do YouTube para ouvir a palavra do Rodrigo, uma palavra que eu amei muito, uma palavra que falou muito comigo, particularmente amo ouvi-lo, e ele pregou sobre passos práticos para uma vida constante de oração, de relacionamento com o Espírito Santo. Né? Quando a gente lê em Salmos 119, no versículo 105, a gente vai ver ele falando, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu ia caracterizar essa palavra como a palavra do Rodrigo, lâmpada para os nossos pés. É uma palavra que você deve colocar em prática hoje, para que você possa caminhar e nesse relacionamento com o Espírito Santo, no relacionamento de oração, você possa crescer. Mas o versículo não termina aí, ele fala, e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra não apenas é lâmpada para os pés, que guia os nossos próximos passos, aquilo que a gente está vivendo hoje, mas a palavra também é luz para os nossos caminhos, é algo que nos aponta para onde nós devemos chegar, é algo que nos aponta para o futuro de um lugar onde nós vamos estar nos próximos anos. E essa palavra que eu tenho para vocês hoje, talvez seja uma palavra que você vai olhar para o seu estado e vai falar, eu não estou nesse nível não. Assim como eu não julgo ter alcançado, mas é algo que eu procuro alcançar. É como se fosse a luz no meu caminho que eu falo, é esse lugar que eu preciso alcançar em Deus. Essa palavra será como luz para o meu caminho. Então você vai ouvir a palavra do Digo, uma palavra maravilhosa que vai te dar os passos práticos de relacionamento com o Espírito Santo, de vida de oração, de vida de entrega, para que você possa alcançar esse nível que ele fala, ninguém tem amor como esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Eu queria que você abrisse comigo em Atos 21, 13, para a gente acompanhar um momento especial da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois de pedir ajuda aos irmãos da Acaia, aos irmãos da Macedônia, aos irmãos de outras regiões que não sendo da Judeia, ele pega os donativos que eles pedem para esses irmãos dessas igrejas, para levar esses donativos, esses mantimentos, uma ajuda financeira aos irmãos da Judeia que estavam passando por extrema dificuldade, que estavam num momento de fome. Então o apóstolo Paulo, ele sai das cidades onde ele começa a recolher, em Corinto, ele começa a recolher em Filipos, ele recolhe em Colossenses, e ele então começa a partir para Jerusalém. E é interessante que quando ele está partindo para Jerusalém, ele não queria se demorar, diz que ele queria chegar a tempo de uma festa muito importante, uma festa chamada Festa de Pentecostes. E ele subindo a Jerusalém, ele passa por Mileto, que era perto da cidade de Éfeso, e ele fala, eu não quero ir a Éfeso para não me atrasar lá,
por conta de uma igreja que ele tinha estabelecido em Éfeso, onde ele tinha ficado muito tempo, onde ele tinha muitos irmãos queridos. Ele falou: se eu vou para lá, eu vou ter que pregar, eu vou ter que ministrar, eu vou ter que consolar os irmãos, eu não tenho tempo para isso. Mas quando ele chega em Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso para uma conversa particular, para uma conversa de ensino, de instrução, e ele fala: vocês não me verão mais o rosto. Isso está no capítulo 20, e a partir do versículo 22, ele diz: eu estou subindo a Jerusalém, e eu não sei o que lá há de me acontecer, a não ser aquilo que o Espírito Santo me assegura, que de cidade em cidade, o que me esperam são cadeias e tribulações. Mas ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que termine a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de testemunhar da igreja, da graça, do evangelho, da graça de Deus. Depois de ele ter dito isso, ele fala que os irmãos de Efésios não veriam mais o seu rosto. Os irmãos de Efésios então começam a rogar que ele não subisse para Jerusalém. Mas ele parte, ele chega então à cidade de Cesareia. E isso já no capítulo 21 de Atos, se você está me acompanhando. E nessa cidade de Cesareia, um profeta muito louco, 1000 grau, que a gente diria místico, ele estava em Cesareia, e esse profeta era da Judeia. Ele mesmo era o profeta que no capítulo 11 profetizou que haveria uma grande fome. E então ele se encontra com o apóstolo Paulo. E nós vamos ler esse trecho agora. Em Atos 21, no versículo 10 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta de nome Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e amarrando os seus pés e as suas mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim amarrarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence esse cinto, e entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo nós isto, pedimos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Paulo, porém, respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Eu estou pronto. Dito isso, eu estou pronto. Eu quero dizer que o título da minha mensagem é Prontos para Morrer. Se você tiver com medo da morte, tiver apavorado pelo Covid-19, eu sugiro que você não fique, que você fique até o final. E se você não tem medo da morte, sugiro que você fique, você vai aprender o porquê que nós fomos libertados da escravidão da morte. É isso que a palavra nos assegura. Então ele diz: eu estou pronto. Ele chegou nesse lugar de dizer: eu estou pronto. Eu posso dar a minha vida. E ele diz, então no versículo 13, onde nós estamos: eu estou pronto não só a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podíamos convencê-lo, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo está subindo a Jerusalém, e os irmãos de cidade em cidade querem persuadir para que ele não suba a Jerusalém. Mas ele diz: eu vou subir a Jerusalém, eu estou pronto, não só a ser amarrado. O Espírito Santo já me assegurou que o que me esperam são cadeias, prisões, tribulações, e mais do que isso, eu estou pronto a dar a minha própria vida pelo Evangelho. A própria vida, aquilo que eu prego. E nós precisamos entender que o desejo de Deus é que a gente viva nesse mais alto nível de compromisso. Daquilo que Jesus disse: ninguém tem amor como esse. É interessante que quando a gente lê no capítulo 13 de João, no versículo 1, o próprio Jesus vai dizer: tendo amado os seus discípulos, ele amou até o fim. O que é esse amor até o fim? A gente lê em Filipenses, quando o apóstolo Paulo escreve no capítulo 2, que Cristo ele foi obediente até a morte, e morte de cruz.
É a gente chegar nesse mais alto nível de amar o Senhor Jesus até as últimas consequências, até a morte, se for necessário. Eu quero te dizer, você que talvez nunca ouviu o Evangelho de Deus, hoje você vai ouvir o Evangelho de uma forma onde você vai assinar o contrato, de uma forma que você vai entender onde você está entrando, o que Ele espera de você, o mais alto nível de comprometimento, que é você chegar às últimas consequências, é você dar até a sua própria vida. Olha como que Jesus, Ele não engana os seus discípulos de forma alguma. Em Lucas 14, se você quiser acompanhar esse texto, Lucas 14, a partir do versículo 28, a palavra vai nos dizer assim: se algum de vós está querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem como acabar? Ou qual é o rei que indo para combater outro rei, isso já no versículo 31, por favor, não se senta a calcular se com 10.000 pode vencer o que vem com 20.000? Versículo 32 de Lucas 14. Se não puder enfrentá-lo, estando o outro ainda longe, envia a embaixada e pede acordo de paz. O que Jesus está dizendo nesse texto? Qual de vocês que não calcula antes naquilo que vocês estão entrando? E ele começa então a dizer que a gente deve calcular o quanto vai custar seguir a Jesus Cristo. Antes disso, no versículo 27, ele diz: aquele que não toma a sua cruz e segue-me, não pode ser o meu discípulo. Olha o que ele diz no versículo 26, do mesmo capítulo: se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode, presta atenção nessas palavras, não pode, não tem um meio termo, tem que abandonar, tem que deixar essas coisas. E com isso eu não estou dizendo para você que eu estou pedindo para você deixar a sua família, abandonar todo mundo, sair da sua casa. O que ele está dizendo aqui é que a influência que a sua família agora vai exercer sobre você não pode ser maior da influência que ele pode e deve exercer sobre a sua vida. Olha o que ele diz no versículo 27. Qualquer que não tomar sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Muitas vezes a gente age com a cruz como se fosse algo pitoresco, algo que é retrógrado, que é algo do passado, que é algo que aconteceu há muito tempo. Mas quando a gente vai para o primeiro século, essa era uma das formas muito comuns de execução. E quando Jesus está falando isso, se alguém não tomar sua cruz e não seguir, não pode ser meu discípulo, era algo que eles viam constantemente. Pessoas passando, carregando as suas cruzes. E isso era dizer: eu estou sentenciado à morte, eu estou caminhando para a morte. E nós precisamos entender que o Espírito Santo vai nos levar para esse lugar de um alto nível de entrega, onde a gente pode dar então até a nossa própria vida. O que eu quero dizer aqui, eu quero frisar isso, que não é que você precise chegar ao martírio, você precisa estar pronto. Lembra do apóstolo Paulo? Ele não diz assim: eu amo o martírio, eu quero morrer. Ele diz: eu estou pronto. Se precisar, eu vou. Se precisar, conta comigo, Jesus. Eu estou dentro. Eu estou pronto. Assim como o Senhor deu a vida por mim, eu vou dar a vida pelo Senhor. Eu lembro de uma frase do Rodolfo Abrantes, que ele falou: se Jesus, ele deu sua vida por mim, eu vou dar a minha vida por ele. Esse é o nível de compromisso. Como Jesus nos amou. A gente precisa entender que, por exemplo, quando nós lemos João 15:13, ninguém tem amor como esse. Essa palavra amor é a palavra ágape, é a palavra traduzida ali do grego agapau. É a mesma palavra que é usada, por exemplo, em Efésios 5:25, quando diz: vós maridos, amai. Essa palavra amai a vossas mulheres é a mesma palavra agapau, que é um amor sacrificial, que é um amor de entrega. Então a gente vê que não é apenas em relação a Deus, e eu quero dizer para você, jovem, se você está pensando em casar,
Esse é um alto compromisso. Eu estou olhando aqui para o André. E a palavra diz que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas isso não fica numa relação apenas de marido e mulher. Quando a gente lê, por exemplo, 1 de João, no capítulo 3, no versículo 16, a palavra vai nos dizer que nisso conhecemos o amor. E novamente essa palavra amor é a palavra do grego agapau, é o amor sacrificial. Ele diz que como Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar as nossas vidas pelos nossos amigos. Sabe, a palavra constantemente vai dizer sobre o nível de entrega de dar a própria vida. E muitas vezes nós queremos esconder isso, dizendo que tomar a nossa cruz, e sim, é morrer pelas nossas vontades. Mas quando Jesus, ele disse, nesse contexto, ele estava dizendo em um contexto de entregar a sua própria vida, de chegar ao martírio, de chegar ao mais alto nível de amor, que é dar a sua própria vida. E Jesus nunca escondeu isso dos discípulos. Ele nunca enganou os discípulos. Ele nunca disse, vocês não terão aflições. Ele disse, vocês terão aflições. Acompanhe comigo, você não precisa abrir, mas olha esses textos. De Mateus 10, 16, 17, ele diz, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Cuidado com os homens, eles vos entregarão aos tribunais e açoitarão vocês das sinagogas. Olha Mateus 24, no versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha comigo Lucas 21, 16 e 17, que diz assim, até pelos pais, irmãos, parentes e amigos, sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Ele nunca enganou os seus discípulos. Olha, João 15, 20. Lembrai-vos da minha palavra, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, isso nos conforta, também guardarão a vós. Ele está dizendo, assim como eu fui tratado no mundo, vocês vão ser tratados. Se eles me perseguiram, eles vão te perseguir também. Mas assim como eles aceitaram a minha palavra em vocês terá poder para salvar vidas. Eles também vão aceitar. Pessoas vão se converter e isso nos anima para pregar. Não se trata apenas de tribulações e aflições. Se trata de galardão, se trata de quanto nós trabalhamos, nós recebemos de Jesus. A certeza de que Hebreus, no capítulo 6, diz que ele não é injusto para se esquecer das nossas obras. Aquilo que nós fazemos aqui terá galardão no céu. E mesmo que a gente sofra tribulações, o apóstolo Paulo diz que as tribulações desse tempo não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia, glória a Deus, nós louvamos a Deus por isso. Em Atos 9, 16, olha como ele chama o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha acabado de se converter, e é dessa forma que ele vai chamar o apóstolo Paulo. Atos 9, 16. Eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Nós precisamos entender que a gente chegar a esse mais alto nível de comprometimento deve ser sim a meta da nossa vida. Sabe, lembra que eu falei no começo? Talvez essa é uma palavra que você olhe para você e você fala assim, eu não tenho todo esse amor. Talvez você se dê uma de Pedro de falar assim, eu vou contigo até a morte. Mas quando chega o momento, você vai recuar. E talvez se a gente visse hoje uma perseguição estourando como se fosse o Covid-19, como se fosse uma pandemia geral, onde os cristãos estariam sendo mortos, onde estaria a nossa fé? Será que a gente estaria nas ruas pregando o evangelho como esses homens fizeram no primeiro século? Ou a gente estaria com medo, acuado, talvez negando que a gente tem essa fé? Então eu quero repetir novamente, a intenção não é dizer para você que você precisa chegar ao martírio, a intenção não é enviar você para a África, para a Ásia, para morrer, a intenção é que você esteja pronto, porque assim como o apóstolo Paulo diz, eu estou subindo para Jerusalém, eu não sei o que há
de me acontecer. Talvez o tempo que nós estamos vivendo, de incerteza, é um tempo que a gente diga, nós não sabemos o que há de acontecer, mas nós precisamos estar prontos para aquilo que vier. E o Senhor Jesus tem me falado, Ele passou o ano inteiro de 2019 me falando sobre maturidade. E levar a igreja à maturidade é levar a igreja a estar pronto a sofrer qualquer tipo de coisa pelo Senhor Jesus. Quando a gente canta aquela música que a gente gosta muito, da Alessandro Vilas Boas, que diz, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Que música maravilhosa. Glória a Deus por esse cantor que nós amamos. Mas muitas vezes nós esquecemos o restante do versículo que está em Filipenses, que diz, e ser conformado nos seus sofrimentos e na sua morte. Eu quero conhecer Jesus e ser conformado nos seus sofrimentos e na sua morte, para que de alguma forma eu possa morrer com Ele, para ser também ressuscitado com Ele. Nós precisamos entender esse alto nível de comprometimento, e que Jesus, Ele nunca enganou os seus discípulos, e que essas questões de perseguição, ela foi vista desde o princípio do cristianismo. O primeiro mártir é um homem pendurado na cruz, dizendo, Pai, eu te entrego o meu espírito. O primeiro mártir da igreja foi o próprio Jesus. O que esperar de uma religião, né, o que esperar de uma regra de fé, de um evangelho, onde o líder, aquele que começou tudo isso, ele foi o primeiro mártir. E quando a gente vê a história da igreja, eu queria resumir para você, eu queria pegar a sua mão agora e te levar ao primeiro século, para que a gente possa entender um pouco que esse contexto, ele acontecia na época de perseguição, de tribulação, de martírio, e os homens daquela época estavam prontos para dar a sua vida. A gente vê no começo da igreja, onde Atos, ele vai nos relatar sobre a igreja se expandindo, sobre a igreja crescendo, depois da primeira pregação de Pedro, em Atos 2, 3.000, depois em Atos 4, mais 5.000, né, soma-se a igreja, o total de 5.000 irmãos. Mas quando chega no capítulo 6, a palavra vai dizer então que estava tendo uma dificuldade, porque a igreja tinha crescido muito e as irmãs gregas estavam reclamando que as judeias, né, que as irmãs da Judeia, elas tinham prioridade na distribuição do pão. Então há uma necessidade pelos apóstolos de se levantar diáconos, homens cheios do Espírito Santo, para servir à mesa. É interessante que aqueles homens, eles são chamados para servir à mesa, mas eles não continuam apenas servindo à mesa, eles começam a servir à mesa no sentido espiritual, com a palavra de Deus, com o evangelho, pregar na rua, pregar por onde eles passavam. E um desses homens era Estevão, que ele vai fazer no capítulo 7 uma exposição enorme, uma exposição maravilhosa sobre o contexto inteiro de Israel e como Jesus Cristo era o Messias esperado. Mas diante disso, os judeus daquela época, os fariseus, eles sentem tanta raiva que eles desejam então apedrejar o diácono Estevão, e eles levam o diácono Estevão para fora da cidade, e ali eles apedrejam Estevão. E quando eles estão apedrejando Estevão então lhe diz algo muito forte. Ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E diante dessas palavras, ele tomba no chão. Tombado ao chão está o primeiro mártir do cristianismo. É recebido no céu o primeiro membro da igreja de Deus. Estevão está tombado no chão, as suas roupas estão aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse jovem chamado Saulo, que era um promissor fariseu, que estudava aos pés de Gamaliel, ele mesmo vai dizer em Filipenses que quanto à lei ele foi fariseu e quanto ao zelo ele perseguiu a igreja de Deus.
E a palavra vai nos dizer que ele então começa a assolar a igreja. E a partir do capítulo 8 vai nos falar que se estourou na Judéia uma grande perseguição contra os cristãos. E os cristãos começam a ser espalhados. Mas é interessante que no meio dessa perseguição, a palavra diz que por onde eles passavam, eles pregavam o evangelho. Sabe, é necessário que, independente daquilo que nós estamos vivendo, a gente possa pregar o evangelho. Independente da situação que eles estavam vivendo, por onde eles passavam, pregavam o evangelho. E a palavra diz então que esse Saulo da época, ele se torna então o maior perseguidor dos judeus, dos cristãos. Ele se torna o maior perseguidor dos cristãos, ele é uma fera selvagem, ele procura cartas com os maiorais dos judeus para ir buscar os cristãos em outras cidades. E é interessante que no capítulo 9, ele depois de ter pegado cartas em Jerusalém, ele está indo para Damasco, que já é uma cidade fora do território de Israel. E no caminho, o Senhor Jesus se apresenta para ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a palavra diz que ele cai prostrado. Prostrado está o maior perseguidor do cristianismo da época. E então ele se converte. Glória a Deus. Porque esse homem, ele se tornará então o grande apóstolo Paulo. O maior implantador de igreja. O maior missionário da igreja. O maior teólogo da igreja. Esse homem vai começar então a expandir o evangelho e pregar e abrir igrejas em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Colossos, Filipos, Corinto, Tessalônica. E esse homem então começa a pregar o evangelho de forma imparável. E a palavra diz, por exemplo, em Atos 17, que em Tessalônica, quando ele e Silas chegaram lá, toda a cidade gritava a uma só voz: esses homens que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. E por onde eles passavam, eles pregavam o evangelho, eles destruíam culturas idólatras, ele destruía o comércio de deuses pagãos. E por isso muitos deles começaram a ser martirizados e perseguidos nessa época. Mas vale lembrar que até esse momento, o imperador Roma não interferia na perseguição, eles não interferiam na religião cristã, porque eles entendiam que isso era algo pessoal entre os judeus e os cristãos, tipo, é algo deles lá, a gente não precisa se envolver. E a gente sabe da história que no período de Jesus, o imperador era Tibério César, que foi seguido por Calígula, depois veio Cláudio, mas é no ano de 54 depois de Cristo, que surge então um homem chamado Nero, um homem cruel, um homem sanguinário, um homem que vai perseguir a igreja de Deus. Pelas suas crueldades ele é conhecido por matar membros da sua própria família, inclusive a sua própria mãe. Esse homem, no seu reinado, ele teve um momento muito marcante, que foi em 64, onde Roma é incendiada. Muitos historiadores dizem que ela foi incendiada pelo próprio Nero. E Nero, naquele momento, ele tem então uma causa para perseguir os cristãos. Porque das 14 regiões da cidade de Roma, dos 14 bairros da cidade de Roma, 10 deles foram atingidos pelas chamas. E os 4 bairros que restaram eram densamente povoados pelos cristãos. Então ele tem uma causa para começar a perseguir os cristãos. E ele começa então a queimar os cristãos. Ele começa então a torturar os cristãos. Ele começa então a crucificar cristãos. Vai ser nesse período de Nero que o apóstolo Pedro vai ser condenado a ser crucificado. E a tradição diz que ele pediria então para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como o seu Senhor. Vai ser nesse período que o apóstolo Paulo, ele vai ser decapitado. Decapitação por conta de ele também ser um cidadão romano. Então ele não teria uma morte tão cruel como a crucificação, como ser queimado vivo,
por conta da sua cidadania, ele foi com uma morte mais rápida, mais instantânea, por decapitação. E esse homem assolava a igreja de Deus. Mas quando chega então Vespasiano, o próximo imperador, é que os cristãos vão ganhar uma casa de show de horrores, chamada Coliseu. Essa casa vai servir para diversas vezes torturar os cristãos, crucificar os cristãos, colocar os cristãos em estacas e queimá-los vivos. E a gente precisa entender que nesse momento havia grande tribulação à igreja de Deus. Nesse tempo também que o templo dos judeus em 70 depois de Cristo é destruído. Então os judeus eles perdem o seu templo, o templo que eles adoravam a Deus e sacrificavam os animais para que pudessem receber os seus perdões de pecado, ainda que naquele tempo já não valia mais isso, porque o véu já tinha se rasgado. Mas o que acontece é que nesse tempo o Coliseu, ele está sendo construído como casa para entretenimento dos romanos. E aqueles que vão entreter os romanos serão os cristãos, sendo martirizados. Vespasiano ele não termina, mas quem termina é Tito Flávio, o seu filho, logo depois. E depois de Tito Flávio, que fica pouco tempo no império, surge então uma figura chamada Domiciano. Esse homem também muito cruel, que usou muito o Coliseu para sacrificar os cristãos. Esse homem foi o imperador que levou o apóstolo João para a ilha de Patmos, onde ele ficou lá isolado. E é interessante quando você lê as cartas que o próprio Jesus manda às igrejas, você vai ver Jesus falando sobre a tribulação que eles deveriam suportar e que eles deveriam ser fiel até a morte, porque naquele momento era um momento de grande tribulação, de grande assolação. Nesse tempo de Domiciano, todos os apóstolos praticamente eles já tinham sido martirizados. Filipe, em Hierápolis, a tradição diz que ele teria sido crucificado e depois de crucificado, apedrejado até a morte. Mateus, ele teria sido transpassado por uma lança na Etiópia. O apóstolo Tiago, irmão de João, o apóstolo amado, o livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 1, diz que Herodes o mandou passar o fio da espada. André, ele teria sido crucificado em uma cruz em forma de X. E é interessante que os relatos históricos, e a gente tem isso nesse livro que eu indiquei para vocês, diz que ao ele avistar a cruz, ele se alegrou ao ver a cruz onde ele seria crucificado. Eu tenho esse relato, eu quero ler aos irmãos, o relato do martírio, dos momentos que antecederam o martírio de André. Diz assim: ao dirigir-se ao local do martírio, e ao ver de longe a cruz já preparada, André não mudou de semblante, nem de cor, seu sangue não se retraiu, a voz não hesitou, o corpo não desfaleceu, a mente não se perturbou, o entendimento não lhe faltou. Mas ele disse: ó cruz extremamente bem-vinda e tão longamente esperada, de boa vontade, cheio de alegria e desejo venho a ti, discípulo que sou daquele que pendeu de ti, pois sempre fui teu amante e sempre desejei te abraçar. Ó como ele vai para ser crucificado de bom ânimo, porque ele viu Jesus sendo crucificado e Jesus também sendo ressuscitado. E ele sabia, é um orgulho padecer por Jesus. Eu estou pronto a sofrer e padecer qualquer coisa por aquele que morreu por mim. A gente precisa entender que a igreja começou nesse contexto e a palavra diz que nos últimos dias haverá também perseguição à igreja de Deus. E você precisa estar pronto, você precisa se preparar para esse tempo, para dizer com o apóstolo Paulo: eu estou pronto. Pronto para me entregar, pronto para dar a minha vida. Tertuliano, um homem que viveu no 2º século, ele diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Sabe quanto mais sangue era derramado,
mais a igreja crescia, mais a igreja avançava, mais a igreja se fortalecia. Deixa eu te falar, a tribulação não pode te parar. Deixa eu te falar, a morte não pode te parar. Eu quero te mostrar esse texto que está em Hebreus, no capítulo 2. Quero que você abra aí para você visualizar esse texto, que é tremendo, que fala da libertação da escravidão da morte. Hebreus no capítulo 2, a partir do versículo 14, nos diz assim: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Deixa eu te falar uma coisa. O poder do diabo sobre a morte nunca foi de fato a morte. Era o medo da morte. De quando ele apresentasse a morte para os cristãos, eles recuassem e falassem: eu nego Jesus, porque eu estou disposto a manter a minha vida em segurança do que morrer por ele. Mas a partir do momento que homens de Deus, os quais o livro de Hebreus diz, o mundo não era digno, eles decidiram dar um próximo passo e falar: eu estou pronto, eu estou decidido a ir com ele até a morte. Eles se tornavam invencíveis, eles se tornavam imparáveis. Você já se perguntou por que o apóstolo Paulo ele era imparável? Por conta disso, porque ele já não temia mais a morte. Na verdade é engraçado o que ele diz em Filipenses, no capítulo 1, ele fala: de ambos os lados estou constrangido. Ele fala: eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele fala desse desejo de partir para estar com Cristo. Então eu quero que a gente possa entender que quando a gente se coloca nesse lugar de um alto compromisso, a gente se torna imparável. A morte não pode te parar. Ele venceu a morte. E a palavra diz que ele também vai te ressuscitar. O poder do diabo, a palavra diz, era o medo da morte. E o que nós vamos dizer, meu querido, por exemplo, de Inácio, bispo de Antioquia, que a história nos revela que ele, ao ser chamado a Roma, ele sabendo que lá ele seria provavelmente martirizado, ele de Esmirna, ele escreve aos irmãos de Roma uma carta dizendo: quando eu chegar em Roma, não me impeçam de chegar ao martírio, não me impeçam de chegar à morte pelo Senhor Jesus, porque esse é o meu desejo é para aquilo que eu fui gerado em Deus. E ele diz então uma celebre frase: eu sou trigo de Deus, eu serei triturado pelos dentes das feras, para que eu possa me tornar pão puro. Estevão, eu queria que a gente finalizasse com esse homem pelo qual nós começamos a contar essa história. Em Atos, se você puder me acompanhar. Atos no capítulo 7, a partir do versículo 54. Vai dizer assim, Atos capítulo 7, a partir do versículo 54, diz assim: ouvindo eles isto, nesse contexto, o diácono Estevão, ele faz um resumão da história de Israel e prova que Jesus é o Cristo. E eles ficam com tanta raiva que eles vão cometer uma atrocidade. A partir do 54 diz: ouvindo eles isto, iravam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele.
expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Esse que foi o primeiro mártir, foi o primeiro homem que, em face da morte, ele não recuou, mas ele decidiu dar um passo de fé e falar: se for preciso morrer, eu estou pronto. Se for preciso entregar minha vida, eu estou pronto para ir com ele até a morte. E quando ele dá esse passo de fé, esse passo de entrega, de dar a sua própria vida, as pessoas que estavam ao seu redor, apedrejando ele, talvez nas suas mentes era dizer: você perdeu, playboy, aqui você não prega mais, você não é nada. E essa era a visão daqueles homens que estavam apedrejando ele, que estavam então jogando aquelas pedras em seus rostos, em seu rosto, que estavam jogando aquelas pedras em seu corpo ferido. Ele olha para os céus, e essa é a visão do diácono Estevão. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Em todo o tempo você vai ver Jesus sentado à direita de Deus. Isso era um costume comum dos reis da antiguidade. Mas ele vê o Senhor Jesus em pé. Era como se Jesus falasse: eu estou em pé para receber o primeiro mártir, o primeiro homem que chegou e alcançou o maior nível de amor, que é dar a sua própria vida por uma causa. Martin Luther King, eu creio que foi ele que disse que se você ainda não descobriu uma causa que vale a pena você morrer, você está vivendo em vão. Você não descobriu o sentido da sua vida. Sabe, o chamado do Senhor Jesus, e Ele nunca nos negou isso, Ele nunca nos omitiu isso. É um chamado para que a gente viva nesse alto nível de compromisso, de estar pronto. Quero repetir novamente, não significa que você precisa no final da sua vida ser martirizado, mas sim, você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto. Para que você possa um dia poder dizer como o apóstolo Paulo: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que acabe a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu queria que a gente pensasse nisso que o bispo de Antioquia, Inácio, ele fez. Em Esmirna, ele sabendo que ele seria então martirizado em Roma, ele escreveu aos irmãos dizendo: não me impeçam de ir ao martírio, não me impeçam de chegar à morte pelo Senhor Jesus. E ele diz então: eu sou trigo de Deus, eu serei triturado pelas feras selvagens, para que eu possa me tornar pão puro. Sabe, talvez a noção das pessoas ao teu redor é que no momento onde você perde para ganhar, as pessoas falam: você é bobo. Mas eu quero te dizer, você tem a atenção do céu. Quando você chega em níveis de entregar a sua vida, de você falar: eu vou deixar a minha vida para viver a dele. Eu oro para que você alcance esse mais alto nível de amor, que é de dar a sua própria vida. E que as palavras que você for recebendo, você possa tomar como lâmpada para os seus pés, mas sempre olhando para essa luz no caminho de chegar ao mais alto nível de amor. Eu não cheguei, eu quero dizer para você, não cheguei. Mas é a minha ânsia, e por isso eu quero que você também tome isso para si, para que a gente vá junto, para que a gente possa um ao outro edificar, para que possamos chegar a esse mais alto nível de amor, de dar a sua própria vida. Eu quero orar pela sua vida. Papai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou, Pai. Nós vemos na história homens que deram a sua própria vida. O livro de Hebreus diz que eram homens que o mundo não era digno. E a tua palavra diz que eles receberão sim uma superior ressurreição, porque eles se deram, se entregaram a favor de uma causa. E eu quero, Senhor Deus, expressar aquilo que o apóstolo Paulo disse em Coríntios, que o amor de Cristo me constrange, porque nós julgamos assim,
Se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que os que vivem não vivam para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nos ajude, Senhor Deus, a ter esse nível de entrega, esse nível de compromisso de dar a sua própria vida. Senhor Deus, se for preciso passar por tribulações, nós não sabemos como serão os próximos anos. Mas se romper uma tribulação, dai-nos maturidade, Senhor Deus, para ir até a morte se for necessário. Aqueles homens, Senhor Jesus, deram as suas vidas, Senhor Deus, comido por leões, massacrados, Senhor Jesus, apauladas, Pai, transpassado por lanças, foram queimados vivos para iluminar a cidade de Roma. E o sangue dos mártires era a semente da igreja. E quanto mais cristãos morriam, mais a igreja se fortalecia, mais a igreja crescia. Obrigado por esses homens de Deus, que não permitiram que em tempos de dificuldade, o evangelho pudesse se minguar. Mas o evangelho permaneceu firme, porque homens deram a sua vida, para que a gente hoje pudesse ter o evangelho exposto em nossas mãos. A Bíblia Sagrada, obrigado por ela, Pai. E nos ensina através dela a chegar a esse mais alto nível de comprometimento ao Senhor. Para a tua glória. Em nome de Jesus.